Arthur, por que o Boticário nunca abriu capital? Tem pessoas que fazem porque querem monetizar uma parte dos seus resultados, então todo mundo vinha e tal, e perguntar, mas qual a lista? Sucessão, falei, a gente já tem. Liquidez, aí graças a Deus a gente não precisa. Capaz de investimento, a gente já tem. Tipo, sabe? Check tudo isso aqui. Então, no fundo, fica uma questão, vai fazer a abertura para quê? Qual que é a sua visão sobre estratégia de conteúdo para as empresas? Hoje é fundamental, né? Tanto que uma das perguntas que eu voltei da China era, eu brincava com as pessoas assim, tô saindo daqui, eu não sei se eu tiver recurso, eu não sei se eu tenho que abrir uma loja nova ou se tem que comprar uma empresa de conteúdo. Qual foi o erro mais caro que o Boticário cometeu na sua história até hoje? Eu posso brincar com você que teve uma vez que alguém foi fazer um pedido lá e era para comprar, acho que 6 mil apontadores, vieram 600 mil. Eu tinha apontadora da Copé. Não foi o mais caro, mas foi o que mais resultado. Deu trabalho. A Shein já está incomodando o Boticário? Hoje, tem produtos de cosméticos que são trazidos pela Shein? Sim. Esses produtos que entram aqui não passam pela Anvisa. Teria que ter o carimbo da Anvisa. Hoje não tem. O que vem da Shein não vem. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News. Eu sou o Doni Denútil e esse é o podcast do Invest News sobre negócios. E se prepara, olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Arthur Greenbaum é a lenda viva que comandou o Boticário por 20 anos, a maior franquia de beleza e cosméticos do mundo, com mais de 4 mil unidades, 10 empresas no grupo e faturamento superior a 23 bilhões de reais. Arthur Greenbaum, cara, que prazer ter você aqui. Obrigado, hein? Obrigado você, Doni. Obrigado, Leandro, pelo convite. O prazer é todo meu estar com vocês aqui para bater um papo no mínimo cheiroso, né? É isso aí. Obviamente, aqui do meu lado, como sempre, Leandro Guissoni, consultor, responsável pelo mestrado profissional em marketing da FGV, professor em business na Universidade da Virgínia e autor de 9 casos de negócios veiculados por Harvard. E aí, Lê? Bom demais, hein? Prazer, Doni. Prazer estar aqui de novo com você. Prazer estar aqui com o Arthur e revê-lo também. Você falou de 9 casos veiculados por Harvard. Eu acho que em breve tem cheirinho de que vai ser do Boticário o próximo. Tem mais um aí a caminho. Opa! Não, e olha só, curiosidade, a gente estava falando aqui nos bastidores. Cara, tem o WhatsApp trocado com o Arthur há quase 10 anos, é de 2015. Tava tentando puxar da memória onde foi que a gente trocou, por quê, de onde a gente se conheceu. Mas temos história, então. Com certeza. Então, vamos colocar o assunto em dia. Arthur, vamos lá. Eu queria começar te perguntando o seguinte. Como é ter o cunhado como sócio? É uma excelente pergunta. Eu sempre brinco, né, que falo que o Boticário tem que ser um negócio muito bom, porque ele resiste a uma sociedade de 2 cunhados. Né? Desafia a primeira lei da física, eu brinco, né, na equação. Mas, cara, para mim é muito bom, porque a gente tem uma relação muito boa. Eu comecei a trabalhar com o Miguel em 86. Né? Antes disso, eu matava a aula para ir lá brincar no laboratório. Minha família sempre teve comércio. A dele também. Né? Então, lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Então, eu trabalhava nas lojas dos meus pais e sempre que tinha um desentendimento, eu corria lá dizendo, puxa, então agora eu quero vir trabalhar com você aqui. Ele dizia, não quero problema com meu sogro, volta lá. Até que em 86 veio mais um dos planos da época do Brasil, era o Plano Cruzado, né? Não sei se você lembra, Adilson Funaro era o ministro da Fazenda. E aí, precisava fazer uma mexida muito relevante lá. Dentro do que ele tinha montado no Boticário, ele trouxe uma pessoa que é o seu Bernardo Fedalto para ser o diretor financeiro e meio que o responsável embaixo dele, e precisava de uma pessoa para ajudar o seu Fedalto nessa história. E aí, o que era mais relevante? Era a confiança. E eu fui feliz da vida para lá. Então, mas a gente tem uma super relação. É bacana que a gente tem... Hoje, não, a gente tem uma sociedade, somos os dois os responsáveis pelo sucesso do grupo junto às pessoas que nos acompanham dentro dessa trajetória toda. Mas é uma trajetória, um caminho longo, onde a gente sabe bem os papéis de cada um, né, Doni? O Leandro sabe muito bem isso. Para um negócio funcionar, você tem que ter, você pode ter controle familiar, mas tem que ter uma gestão profissionalizada. Isso cada um sabe muito bem o seu papel, tudo. Então, para mim é uma excelente jornada, porque posso ter tudo em um, né? Tenho sócio, tenho chefe, tenho meu melhor amigo, tenho meu cunhado, tudo num bolo só. Isso é muito bom. E que trajetória, né, Arthur? Mais de 13 anos liderando o grupo, e eu lembro quando eu estava começando a minha carreira acadêmica, eu escrevi um livro, um dos primeiros livros de marketing que eu escrevi em 2010, e aí lá eu fiz, foi pela editora Atlas, e na época, nas revisões, tinha um caso para discutir que era entre Natura, Avon e Boticário, quem vai ganhar o jogo em 2010. Eu até peguei de novo esse capítulo de livro e eu vi que, segundo a Euromonitor, aquele momento, a Natura e a Avon elas tinham mais market share, segundo a Euromonitor, e o Boticário estava lá em terceiro, e com modelo de franquia.
diferentemente do modelo da Natura e da Avon. Aí quando a gente olha os dados recentes, seguindo a mesma fonte do Euromonitor, tem várias fontes do Share, mas seguindo a mesma fonte do Euromonitor, aponta para cerca de 11%, ou seja, de market share para mais, né? Então, é uma transformação impressionante que vocês fizeram, que você liderou. Qual o segredo dessa transformação toda? Acho que, bom, segredo é trabalhar duro, né? Acho que tem que sonhar, a gente fala que a gente tem uma empresa de sonhos. E no fundo porque o sonho do Miguel, quando ele começou a farmácia de manipulação, né, era ter uma linha de produtos cosméticos brasileiros de alta qualidade. O que na época não era, né, não existia, né? Então, tanto que o setor se fortaleceu muito pós isso daqui, não só com a nossa empresa, com outras empresas importantes do setor, fizeram um renome mundial. O Brasil é o 4º mercado hoje de perfumaria e cosmético, né, no mundo, na escala mundial. E eu tinha um sonho, eu vinha da loja dos meus pais, eu sempre queria prestar um melhor atendimento. Eu me apaixonei por esse negócio de varejo, entender essa dinâmica quando o consumidor entra, o que ele olha, como ele vai. E eu vi que a gente fazia alguma coisa diferenciada lá e eu queria levar isso para mais lugares. Então, só que o meu mundo era sair do centro da cidade, ir para os bairros, outros bairros da cidade e para outras cidades. E eu brinco que essa química deu certo, porque alguém que queria, né, no seu sonho máximo, ter uma marca de cosméticos de alta qualidade, com outro que queria prestar uma boa experiência, um bom atendimento, deu origem a um grupo que hoje tem mais de 4 mil lojas espalhadas pelo Brasil, fora a presença em 15 países. Aí você pergunta qual é o segredo? Acho que a gente sempre olhou para o futuro, sempre teve a cabeça voltada no que a gente queria construir, mas sempre foi muito firme nas decisões e o pezinho bastante no chão para tomar, né? Ou seja, atravessamos a fase do Brasil em que a inflação beirava 60%, 70%. Nossa, e em nenhum momento, para dar um exemplo para vocês, a gente foi seduzido por, vamos largar toda a operação, vamos só investir no financeiro, como várias organizações fizeram. Nosso caso, não. A gente tinha um bom financeiro, eu sou suspeito, porque eu era financeiro na época, né? A gente surfava bem nessa questão do financeiro, mas o foco sempre foi na operação. Sempre foi em experiência de cliente, sempre foi em ter um melhor produto. Né? Ou seja, eu sempre falo que nós temos 3 grandes pilares, né, na nossa história, que foram e para continuam a ser grandes pilares. O primeiro, a gente é muito centrado no consumidor. Hoje você ouve consumer centric, centralidade do consumidor. Para nós isso daqui está lá de trás, não é de agora. Porque sempre a gente aprendeu isso no varejo. Tem que estar centrado no consumidor, tem que entender, enquanto todo mundo fazia pesquisa, a renda, a faixa etária, a faixa de ganho, eu olhava, tá bom, isso daqui, mas me dá as outras coisas. Eu queria saber como você usa o produto, quando você passa, o que você quer de benefício. Eu ia muito mais além disso, porque aí a gente tinha um conhecimento muito maior do consumidor. Então, centralidade no consumidor muito forte. Um segundo, a gente tem um respeito muito grande pelos nossos parceiros de negócio. Então, somos praticamente o sinônimo de franchise no Brasil e hoje temos a maior empresa de cosmético, de perfumaria e cosmético, perdão, do setor de franchise no mundo, e não é de hoje. Isso daí, no mundo. E já não é de hoje que a gente está fazendo. Pode voltar 25 anos atrás que a gente já ocupava essa cadeirinha dentro dessa equação. Então, a gente entende que tem um respeito muito grande na relação e tem uma prestação de serviço que tem que ser feita com excelência para esse parceiro. Né? Saber atendê-lo, saber trazer valor agregado nessa relação para que ele possa evoluir com você. E um terceiro pilar muito forte, inovação. Nós sempre inovamos muito em produtos, onde que as pessoas estão mais acostumadas a entender isso, né? Você lança vários produtos, a gente tem uma máquina de lançar produtos hoje. Para vocês terem ideia, a gente lança mais de 3.500 produtos por ano. 3.500 por ano? Entre todas as marcas que a gente tem. É impressionante, né? 3.500. A gente tem aqui 365 dias. A gente está falando de 9 produtos e meio por dia. Mais ou menos. Você vai por aí, porque são várias marcas que a gente faz no nosso modelo. Né? Só que não é só produto. A gente traz inovação em forma de comunicar, a gente traz inovação em experiência do consumidor, em formato de loja, em processo interno, em formato de gestão, que as pessoas não estão acostumadas a olhar. A gente é muito inquieto. Essa é a grande verdade. A gente está sempre buscando construir o futuro. Então, acho que esse misto desse espírito empreendedor, essa visão de futuro e esses pilares foram os grandes alicerces que nos trouxeram até aqui. O Arthur, qual foi o erro mais caro que o Boticário cometeu na sua história até hoje? Puxa vida, acho que é uma boa pergunta. Acho que erro mais caro, eu posso brincar com você que teve uma vez que alguém foi fazer um pedido lá e era para comprar, acho que 6 mil apontadores, vieram 600 mil. Eu tinha apontadora da Copé. Não foi o mais caro, mas foi o que mais limitado. Deu trabalho. Eu acho que o erro mais caro, e não é uma questão acho que só de valores financeiros, mas também de tempo, foi quando nós iniciamos o modelo de franchising e nós tínhamos no modelo os master franqueados, que eram nossos primeiros parceiros de negócio. Porém, acho que nós demos
uma liberdade maior e um não acompanhamento tão devido nesse primeiro momento, porque eles faziam a seleção dos franqueados. A gente tinha, né, o modelozinho tradicional, eles aplicavam. Então, muitas vezes, o rigor na seleção do franqueado não foi exercido. Então, quando a gente fez um redesenho, que foi no ano 97, que a gente passou a reassumir toda essa equação de campo, onde que a gente liderava tanto as liberações do franchise como a arte e tudo mais, eu me ressenti um pouco porque eu vi que tinha pessoas lá que, apesar de serem boas pessoas, não tinham tanto a veia empreendedor e o modelo, né, para poder crescer rapidamente isso daí. E consonante com isso também vem a questão das escolhas dos pontos comerciais. Nós sempre fomos reconhecidos pelas lojas físicas, né? Hoje nós atuamos em todos os canais, somos uma empresa omnichannel, no real sentido da palavra, mas nosso início foi com loja e para nós é um canal muito importante. Não só importante, como quem tem um enorme carinho pela experiência que pode propiciar ao consumidor. E naquele momento também, talvez nós não fomos tão exatos no acompanhamento da aprovação de pontos. Então, quando a gente reassumiu, eu vi muitos pontos que poderiam estar muito melhor colocados, que nos dariam uma venda maior e eu ganharia tempo na penetração da marca junto com o consumidor. Eu acho que esses foram os 2 pontos que hoje, olhando a história, faria um pouco diferente também. E a entrada no setor de venda direta? Porque para quem está nos acompanhando, muitas vezes associa o Grupo Boticário com a loja física, com as franquias do grupo, mas vocês são uma empresa multimarca, multicanal, estão no e-commerce, estão formando o ecossistema, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e vocês entraram também no mercado de venda direta, algo que eu acho que ninguém viu essa estratégia chegando. Como que foi? Foi difícil essa transição? Quais foram os pontos mais sensíveis e os pontos de vitória nessa transição? Vou puxar uma brincadeira com você, Leandro, aqui, né? Você falou dos meus concorrentes, o desenho de share lá atrás, né? Eu brinco que a gente rompeu o acordo de cavalheiros. Não por uma, mas por 2 vezes. Porque, num primeiro momento, lá atrás, tinha uma questão que o Boticário vendia a perfumaria, né? A história da perfumaria seletiva no Brasil se assemelha à história do Boticário, né? Uma concorrente, que era a Natura, vendia cremes, né? E a Avon vendia produtos de baixo valor. Esse era o brinco que era o acordo. E nesse redesenho que eu falei para vocês, a gente rompeu com isso, a gente passou a trabalhar com todas as categorias. Então foi a primeira rompida. A segunda foi essa dos canais, né? Ou seja, Boticário é a loja, os outros 2 são venda direta. Quem disse, né? Vamos lá, a gente estudou, a gente tinha um desejo bastante grande ao longo da história de constituir o Boticário o que ele é hoje, né? Ou seja, nós fomos tentados ao longo da história muitas vezes dizer, vocês deveriam criar outra marca, vocês deveriam entrar em outros negócios, e a gente nunca quis, porque a gente tinha uma obsessão bastante grande no modelo de franquia da gente poder ser a melhor franquia, tamanha consequência, né? Ser a melhor franquia de cosméticos em operação no Brasil e, se possível, no mundo. Aí eu estou falando de experiência do consumidor, qualidade do produto, serviço fornecido ao parceiro franqueado e tudo mais. Dentro disso, a gente focou muito nisso, só quando chegou meados aí de 2006, 2007, a gente olhou que a gente já tinha avançado bastante nessa estratégia e também tinha um outro lado que, né, Brasil já era um mercado importante, né? Chegou a ser 3º lugar no mundo, né? Agora está em 4º, mas é uma grande posição em beleza geral. E eu tinha muita marca desembarcando no Brasil, que é quase que obrigatório, 4º mercado mundial, como que uma marca vai dizer não participo, né? Muita marca. E aí eu ia no shopping, volta e meia, um quiosque novo de uma marca, do outro, falava, caramba, né? Mas a gente entende esse mercado, a gente está aqui para... Né? E aí então que a gente falou, bom, acho que a gente conseguiu, né, transformar o Boticário nessa referência em franquia, tanto no Brasil como no mundo como um todo. E aí resolveu então dar o próximo passo, que era juntar um pouco de competências que a gente tinha. A gente entendia um pouquinho de varejo, a gente entendia um pouquinho de logística, a gente entendia um pouco de desenvolvimento do produto, né? Um pouquinho de marketing. Somado esses pouquinhos, dava uma coisa razoável. E a gente resolveu então partir para o momento 2, que era a abertura do grupo, trazer outras marcas. Né? Por quê? Porque a gente tinha aquele conhecimento do consumidor que eu comentei com vocês. A gente já, né, a centralidade a gente já tinha lá de trás. Então, conseguimos fazer um modelo onde a gente enxergou algumas oportunidades e essa oportunidade nos dava também a chance de atuar em diferentes canais. Porque franquias, nós somos, se Deus quiser, continuaremos sendo líderes com uma margem larga de diferença. Então, fazer mais uma unidade de franquia era bom, mas onde estava o impacto para nós se eu pudesse entrar em outro canal. E o canal representativo, franquia, naquele momento representava cerca de 10% do mercado. Venda direta representava 42% do mercado. Então, a opção, eu falei, bom, onde que a gente vai mergulhar? Vamos tentar fazer uma incursão aqui na venda direta. E foi muito interessante, porque quando a gente foi falar, começou a mexer os modelos e tudo mais, e começou a ficar público, eu recebi ligações de conhecidos de fora, né? Você tá louco?
né, vai entrar nesse modelo, que é um modelo que hoje, a sustentação mundial nesse modelo não é tão simples hoje. Não. São alguns países que conseguem bem, algumas marcas, e dentro disso veio, falava, não, obrigado pelo toque, mas beleza, acho que a gente sabe o que está fazendo, né, nessa entrada. E foi uma entrada muito importante nesse canal. Por quê? Porque, obviamente, nós éramos conhecidos, como você falou, pelas lojas e pela experiência, mas venda direta dá um outro atributo, me dá capilaridade. Tem pessoas que muitas vezes não tinham tido a oportunidade, por um bloqueio pessoal, por alguma receita, de entrar numa loja do Boticário. E a partir da venda direta você não entrava mais, você recebia o catálogo, você recebe o catálogo na sua mão e você faz a escolha. E o produto é entregue a você na sua residência, pela mão da revendedora ou pela entrega que nós fazemos nas residências. E aí dá outra amplitude, as pessoas falam, nossa, experimenta um produto. Então faz com que a gente pudesse ter uma evolução bastante importante, não só de conhecimento de marca, como de utilização. Né? E nós fomos com 2 marcas, né? Eu fui com a Eudora, que a gente criou, e na sequência a gente foi com o Boticário. Mas aí um ponto interessante, acho que para dividir com vocês e com quem está nos assistindo. Quando a gente criou a configuração de grupo, né, não foi também por um modelo tradicional que todo mundo falou, então a marca já não tá, a marca principal já não está rodando tão bem, tem que criar outras coisas. Cara, pelo contrário, a gente estava voando com o Boticário. Tinha muita coisa para fazer. Só que aquela história, empreendedores, a gente vê que o cenário está abrindo algumas oportunidades, você está lá, você tem um monte de ideia que não podia botar na marca Boticário, que tinha que preservar, né, a proposta de valor da marca. Aquele cenário se abrindo, falar, é agora. Então a gente foi e a gente lançou 3 negócios novos em 3 anos. Se a gente fosse pelo book tradicional, eu estaria abrindo o 3º negócio agora, né? Porque lança, 3, 4 anos começa a estudar o novo, 5º você vai. Né? E isso a gente fez em 2010, que foi o grupo, então bota 15 anos, mais ou menos estaria abrindo a última agora. E a gente lançou as 3 unidades, né, em 3 anos. Uma folha de papel em branco a produto na mão do consumidor. Por quê? De volta. Pela questão de querer fazer, de conhecer o mercado e enxergar diferentes oportunidades, diferentes perfis de consumidores para serem atendidos dentro disso. Então, aí que a gente construiu esse modelo que, onde venda direta se tornou um canal bastante importante para nós, mas como bem você disse, ou seja, hoje nós somos eu vou dizer um dos poucos, porque eu não conheço muitos, na verdade, nem sei se tem muitos também, né? Mas grupos no mundo que conseguem atuar em todos os canais de distribuição de produto. Porque aí tem franquia, aí tem loja especializada, né? Você tem o venda direta, tem o e-com, tem o multimarca. Agora trouxe cabelo profissional, né? Que é com salão. Então, é um dos poucos grupos que tem essa atuação tão ampla para atender os consumidores. A Shein já está incomodando o Boticário? Na verdade, veja, a Shein tem um modelo bastante inteligente de negócio, né? Só que ela se calca hoje e dentro de uma questão de vantagem tributária que é indevida. Então, acho que é o primeiro disclosure que eu queria fazer com o Shein. Tipo, todo mundo fala, mas a vantagem tributária não é correta que está sendo oferecida. Ela sacrifica, né, o pessoal que trabalha no Brasil, que lança marca no Brasil, que gera emprego no Brasil. Eu adoraria vender sem imposto. Meu produto ia ser muito mais competitivo, né? Então, fazer não. Mas, não estou aqui para falar de política, né? Mas tem isso daqui. Mas não dá para fechar os olhos que o modelo dos caras funciona. E é bem. Então, tem que ter essa separação. Eles têm um sistema, né, do modelo de negócio deles, pelo digital, como eles fazem, que é muito bem. Hoje, tem produtos de cosméticos que são trazidos pela Shein? Sim, tem. Aí é uma parcela significativa, não sei te quantificar quanto, mas eu sei que já existem várias marcas que são trazidas, mas daí eu volto para a questão da igualdade de condições de competição. Esses produtos que entram aqui não passam pela Anvisa. Todo o setor de cosmético, perfumaria, de medicamento, ele é obrigado a passar pela Anvisa porque é uma questão de saúde do consumidor. Então, eu sou sujeito a um número enorme de testes que eu tenho comprovado, eficácia. Fico numa fila para lançar produto. Não pode vir um produto da China, vou passar no rosto e depois dar um monte de reação. Tem que ter o carimbo da Anvisa. Teria que ter o carimbo da Anvisa. Hoje não tem. O que vem da Shein não vem. Hoje é aberto. O cara vai lá, você vai lá, entra um pedido, vem o que quiser. Até espero que não ocorra, mas até a hora que algum consumidor vai ter problema com isso daqui. E aí vão dizer, precisava ter feito. Mas, de volta, eu acho que mercado é mercado. Quem for melhor prevalece, está tudo certo. Mediante condições iguais de competição. Então, eles podem vir aqui vender os produtos. Cara, vem. Só que passa pelo mesmo rito que eu e outras empresas temos que passar. Ou seja, registra seu produtinho na Anvisa, paga toda a quantidade de imposto e tal, e vão competir. Porque, na verdade, quem elege? O consumidor elege. Não sou eu que elejo, não é você, tal. É o consumidor na hora da compra, que vai ver o melhor produto, que se adequa à pele, ao gosto, à textura, com a capacidade de desembolso que ele tem, se a marca se traduz para ele em alguma coisa. Ele que vai fazer a lição. Nós temos que estar aptos
para fazer né, com que nossas marcas sejam eleitas. Eu sou presidente hoje da BPEC, né, da Ação Fabricante dos fabricantes de higiene, perfumaria e cosméticos no Brasil, já por muitos anos. Eu fui presidente da BF muitos anos e sempre tive na minha cabeça uma questão seguinte: a gente tem que abrir mercados, ou seja, a gente tem que trazer mais gente competente para fazer o mercado crescer. Quando uma pessoa usa um produto de cosmético de outra marca, né? Você vai dizer que você fica triste? Não, por um lado, óbvio que eu preferia que fosse o meu na largada, mas eu não fico triste porque se é uma pessoa que não tinha o hábito de utilizar e ela passa a utilizar, é ótimo, porque ela adquiriu o hábito. Dali para frente é comigo eu convencê-la a consumir as nossas marcas e não a marca que ela experimentou. Potencial futuro então, cliente. Eu sempre vejo ampliar franchise, vamos ampliar o setor, vamos trazer mais condições para as empresas crescerem, vão ter mais interessados em investir em franquias, vão acessar mais marcas. Eu tenho cabeça sempre de promover o crescimento dos setores. E aí depois, quem tem melhor condição, quem tem mais competência, quem consegue ter uma estratégia melhor, consegue dar passos à frente. Porque no setor de vestuário, o impacto é brutal. É grande, né? é grande. O que reflete no preço das ações, nas falas dos executivos, nos números, na unidade de lojas fechadas em alguns casos, tudo isso aí. No setor de cosmético e perfumaria ainda não é tão forte. Ainda né? não, mas tem que ficar de olho, porque tipo, é que todo mundo está olhando, dizendo, olha o Teixo, tem as outras marcas, eles não vão parar. Outros segmentos, perdão. A coisa vem para o outro lado, então acho que a gente tem que se posicionar e fazer, né, uma pressão adequada dentro do que se pode ser feito nas autoridades, né? Seja no ministro Haddad, seja no Geraldo Alckmin, seja no próprio presidente, para ele entender o que está sendo feito. Porque hoje, na verdade, estamos literalmente exportando emprego. Está sendo produzido lá e as consequências ainda não assistiu elas de forma plena. Como você falou, tem loja que está fechando, tem fábrica que está reclamando, vê o que acontece, as ações derreteram como um todo pela questão da concorrência, aí como vai ser, né? Ou seja, você precisa criar condições de volta estruturais que forneçam. Pergunta para os testes daqui como é a vida deles se eles não tivessem que pagar a carga de imposto que tem hoje. Ia ser melhor. Hoje, de um perfume de R$100, quanto por cento é imposto? Puxa, eu vou te dar só 2 números de largada para você aqui. De um perfume você vai pagar 45% de IPI e mais 27% de ICMS. Nossa. Só na categoria de perfume. Caramba. E o que vem importado? E aí tem 60% de imposto de importação. Se vem importado, tem que agregar mais 60% em cima disso. Só que é um sobre o outro, né? Eu trago 60%, depois aplico o IPI, depois por dentro o ICMS também. Coisa aí pra caramba, aí tem PIS com FIS na história, tem todas Sabe assim, de cabeça, só para comparar nos Estados Unidos, algum outro país, qual que é a média? Os Estados Unidos trabalha com IVA no modelo mais tradicional possível. Aí acho que depende de estado para estado, mas tipo, você vai para Nova York, você vai pagar 8% sobre as vendas daqui. Que teoricamente é o modelo que nós queremos fazer aqui no Brasil agora, a questão do IVA, que todo mundo fala que é um modelo já ultrapassado, mas é o que tem hoje. Né? Não adianta a gente querer capturar só o modelo lá frente. Acho que dá para fazer de formas diferentes, tem alguns pensamentos menos ortodoxos que poderiam ajudar um pouco na composição, porque tem essa questão do digital e tudo mais como lança, mas funciona lá. Tanto que quando você compra lá, você vai comprar um tênis lá, vai aparecer lá, preço do produto, $100, tax, 8%. Pode ser que outro seja 6, mas está destacado. O consumidor entende quanto ele está pagando. Então, em Nova York, por exemplo, comprou um perfume de $100, vai. 8% de tax. 8% e transparente para o consumidor. E aqui no Brasil, de R$100... eu vou dizer de R$100 aqui, não vou saber fazer a conta direito aqui, mas você pode botar que com uns 45% já é imposto. É muita coisa, né? Impressionante. E é um tema controverso, né? Totalmente. Porque... Por um lado, a gente tem a visão do empresário brasileiro, das empresas brasileiras que estão sofrendo com essa entrada em termos desiguais. Eu acho muito interessante quando você fala que não é uma questão de fechar mercado, de deixa eu piorar o outro time para me melhorar e ficar com um monte de empresa ineficiente no Brasil, que seria péssima. Tem gente que defende, mas eu acho que claramente não é a sua visão. Agora, por outro lado, você tem o consumidor que também não quer ser taxado e é contra a taxação. Então, é um debate difícil, assim, né? Em termos de sociedade, acho. Mas o consumidor ele tem que entender que ele é taxado quando ele compra das empresas nacionais também. É que não é transparente, como o Leandro colocou, não é destacado o imposto na nota.
nós temos uma doce ilusão de achar que nós não pagamos imposto. Porra, paga muito e recebe pouco de volta. Pode ser, mas às vezes você pega uma profissão que tem um rendimento menor lá, um garçom, assim, e ele fala, eu não pago imposto. Ele paga muito, ele paga embutido nos serviços e nos bens que ele compra. Claro. No leite que ele compra, ele está pagando imposto. No pão que ele compra, está pagando imposto. Só que ele não é claro para ele. Então dá essa falsa sensação, não, eu não sou taxado aqui. Mas é muito taxado. E isso me lembra aquela frase do Tom Jobim, né? O Brasil não é para amadores. Então, olha que interessante, o Brasil não é para amadores. Desafio logístico, desafio tributário, desafio, enfim, dos mais diversos para empreender. E o Arthur falou uma coisa na última interação presencial que a gente teve que me marcou. Ele falou, em time que ganha, se mexe. E eu acho que... Explica um pouco dessa frase, da sua visão em time que ganha, que mexe. Porque dá medo. Todas as transformações que vocês passaram do contexto econômico, social, político, e ainda com um negócio que vocês estavam indo super bem, um negócio de capital fechado, que vocês conseguem remunerar bem a equipe, acionistas, todo mundo. Você fez um monte de mudança, liderou muita mudança com a equipe. Eu trago sempre o ponto histórico, né? Acho que porque não as pessoas parece que se acordou um dia, bateu a cabeça e faz. Sempre tem um porquê as coisas, né? Quando eu entrei com 17 anos lá, eu entrei como assistente financeiro. E, obviamente, eu era muito curioso. Eu sou e se Deus quiser, seria muito curioso o resto da minha vida. E eu chegava a perguntar as coisas, por que a gente faz assim? E as pessoas, porque é isso daqui. Eu falei, não dá pra fazer diferente? Não, aí não mexe porque tá dando certo. E eu via claramente muita oportunidade de fazer mudança. Assim, com 17 anos. Eu olhava assim, mas dá pra fazer diferente esse negócio aqui. E aquilo me angustiava muito. Então, quando eu tive a oportunidade de liderar o processo, que foi em 96, essa mudança significativa, obviamente que para mim virou meu mantra, né? Assim, e por que isso? Porque eu acho que quando você fala, um time que está ganhando, você mexe, que eu entendo as razões de quem fala isso, mas eu tenho uma visão um pouquinho mais aguçada sobre isso, porque para mim, como você faz um time ganhar? Você tem que olhar para frente, eu tenho que entender quem são meus novos adversários, eu tenho que entender se eu vou jogar em casa ou jogar fora, quais são as condições adversas, que estratégia eu vou escolher, que escalação eu vou ter para botar o time em campo. Não é que eu pegar o mesmo time e vou botar ele todas as condições para ver. É fácil ver isso no esporte. Muitas vezes, né? No futebol, você vê, o cara joga mais aberto, joga mais fechado, né? Todo brasileiro é técnico de futebol, né? Então entende um pouquinho disso. Mas no fundo, quando na vida empresarial também é isso daí. Então eu faço um exercício constante, a gente tem nossos rituais de planejamento, são altamente sofisticados, são altamente evoluídos, mas constantemente qual que é o ato? Eu me jogo para frente, tento olhar 10 anos para frente, onde que ainda deveria estar, né? Ou como esse setor vai estar. Eu tenho que entender se meu direcional está correto, porque também tu não fala em planejamento, acho que tem que acertar a vírgula. Não é isso, é entender se a direção, ainda mais nos tempos de hoje, que tudo muda numa velocidade muito grande. Já mudava antes, agora mais acelerado. Qual é o direcional? Ao entender se eu estou no direcional correto, eu volto para o dia de hoje, né? E falo assim, tá bom, eu estou com as competências corretas dentro de casa para chegar lá? E se eu estou com as competências corretas ou não, o desenho de estrutura que eu tenho vai me ajudar a chegar lá. Então, eu faço isso de uma forma muito constante. Então, sempre a gente está com pensamento estratégico na negociação. Então, eu vejo muito disso, porque eu tenho que olhar para frente e reescalar meu time, eu tenho que reescalar meu modelo. Então, a gente mexe em time que está ganhando. Né? Eu brinco, eu sou desafeto do Zagallo nessa época. Ele já olha para mim. A gente mexe porque eu acho que tem que estar preparado sempre para construir o futuro. É muito bom o que você construiu até aqui, você tem que, né, dar um orgulho enorme em todo mundo, mas minha questão é para frente. Como eu continuo acertando, né, a experiência do consumidor, como eu consigo acertar a curadoria de produtos que tem que ser lançado, como ele se relaciona com as marcas. Esse é o jogo. É sempre uma construção futura. Então, a gente tem esse lado de não ter medo de mexer, Leandro. Acho que isso é uma questão importante também, porque eu vejo o que acontece. Muitas vezes as pessoas acertam, e muitas delas acertam na vida, mas elas acertam uma, duas, depois elas falam assim, não vou, porque vai que eu erro. Cara, não tem essa história. A gente tem o dia inteiro, todos os dias, você está construindo o teu futuro. Então, a gente faz mudanças significativas, sim. Porque não adianta ficar... Tem uma frase de Einstein que eu usava muito nas minhas apresentações, e para mim eu carrego ela. Não existe maior insanidade do que você querer coisas diferentes e continuar fazendo as mesmas coisas. E eu levo isso ao pé da letra. Então, se eu estou querendo coisas diferentes, eu tenho que propor coisas diferentes. E essa questão, você fala assim, mas a cultura do erro... Não tem... A gente sempre foi assim ao longo da história. Né? Ou seja, e isso é uma coisa muito interessante, porque não só a nossa empresa, acho que outras empresas que conseguiram estar numa posição hoje de destaque, numa posição que claramente conseguem acertar a mão com seus consumidores e tudo mais, são empresas que fizeram isso ao longo do tempo. Não é uma questão que agora abriu o livro, veio a consultoria nova. Era outro nome.
Né? Ou seja, você fala, acho que eu cheguei a comentar isso, você fala, hoje tem que ter squad para tudo. Claro, o squad é muito legal, mas eu me lembro que a gente fazia squad na fábrica 20 anos atrás, que era uma cadeira chamada PCP, Planejamento e Controle da Produção, que acho que nem sei se existe mais, pelo menos não existe mais, é outro formato, que é tudo integrado. Onde que a gente tinha reuniões diárias, eu tinha pedido para fazer inclusive mesinha alta, para ninguém sentar, para durar 20 minutos a reunião, passear. A única que a gente falava, o que tem que ser produzido, hoje não tem o que vai ser vendido. Sabe esse ajuste que se faz do squad? A gente faz isso há 20 anos. Então, o que eu gosto da nossa história, como eu falei de outras empresas também, é que mudam os adjetivos, hoje um pouco, obviamente, com mais marqueteiros, tem a questão de tecnologia, que é muito diferente, mas os princípios de gestão foram esses, né? Ou seja, como você consegue trazer evolução para dentro disso. E essa questão de sempre olhar para frente. Então, a gente fez e um ponto interessante, né? A gente elege os momentos, claro que a gente já fez mudanças quando as questões não estavam tão boas, né? E aí tem a cartilha. Puxa, encolhe, mexe no mix de produto, e tá tudo certo. Nenhuma empresa que eu conheço do Brasil hoje não fez isso ao longo da história, né? Mas o que a gente faz, a gente consegue, a gente tenta eleger momentos para as grandes mexidas, momentos muito positivos. Então, a gente mexe quando tá bem. Eu não espero ter um problema para sair quando vai mexer. Eu tento me antecipar e mexer antes. Então, foi isso que a gente fez, por exemplo, em 96. Né? Que esse projeto que eu liderei, que é o Redesenho, tava tudo certo. Tipo, a gente faturava na época mais de 100 milhões de reais por ano. A gente era reconhecido como perfumaria, perfumaria e boticário eram meio que sinônimos no negócio. Os franqueados estavam satisfeitos. E a gente pega e resolve mexer literalmente 180 graus. A gente bota tudo de perna para cima, porque a gente mexe na forma de gerir internamente, a gente mexe na relação com a rede de franqueados, a gente mexe no ponto de venda, porque a gente acha que dá para ir mais longe. A gente acha que pode fazer mais e para isso tem que se mexer. O Arthur falou uma coisa que eu acho que é uma lição de vida mesmo, porque até nas nossas vidas, né, Doni, Arthur, acho que quando as pessoas estão bem, elas têm clareza de tomar algumas decisões para a vida delas. Você não vai tomar uma decisão em relação ao seu casamento, em relação ao seu filho, em relação poxa, você tá perdendo tudo. Aí você fala, vou comprar uma casa, né? Vou mudar de vida, vou mudar de emprego. É quando você está bem, né? Mas é difícil. Mas é difícil tomar decisões que vão levar a um rumo diferente do que já deu certo. É muito difícil. No começo, o que é difícil? É fazer as pessoas entenderem. Porque todo mundo é sujeito a aceitar uma mudança quando alguma coisa não está indo bem. E eu tirei a resposta. O que eu ouvi, eu e o Miguel, vocês são loucos, para que mexer? Meu pai, na época, né, que era vivo em 97, quando a gente fez isso, ele fala assim, eu não consigo entender. Você sai de casa às 7 horas da manhã, você volta para casa 1 hora da manhã, você vai sábado, vocês estão enfiados lá num negócio que está indo tão bem, o que vocês estão fazendo? Né? E eu falo, pai, você vai ver, porque não dá para explicar, você não vai, né, pegar a dimensão toda, você vai ver na prática. E as pessoas, depois de um tempo, elas passam a entender o modelo. Então, meus próprios franqueados, eu tenho história, veja, nossa relação média com franqueados é na casa mais ou menos de 32 anos, gente. Nossa. Né? Então, é uma vida juntos. Então, é aquela história, a gente já namorou, a gente já paquerou, a gente flertou, a gente beijou, alguns até queriam se separar e voltou pro casamento, né? É uma vida conjunta. Então, dentro disso, muitos deles estão, mas para que você vai mexer nisso daqui? Hoje em dia, eles falam assim, graças a Deus que você mexeu. Né? Ou seja, eles falam assim, quando se apresenta uma mudança significativa, e a gente faz, volta e meia, que não é que fez no passado, a gente continua fazendo mudanças significativas, né, de porte com uma frequência bastante importante. Acabamos de fazer nessa mexida, né, que é a última que a gente fez uma mexida muito importante, troquei 800 pessoas de lugar, entre job description e cadeiras lá, por acreditar que tem um modelo melhor para fazer do que a gente fazia hoje. Né? O franqueado hoje olha para mim e fala, ok, mais uma, né? Vamos, filho. Já tem a cultura. Não, eu gostei da estratégia da mesa alta. É antiga, mas old but gold, viu? Vai implementar aqui também. É bom. Tem uma outra técnica nova também que é isometria. Faz aquela ponte, isometria, reunião. Mas não dura 2 minutos a reunião. É muito bom. Só não pode colocar no nosso podcast aqui, né? Que senão vai durar 10 minutos. Não. Aqui a gente pode ficar sentado. Com a isometria é difícil o pessoal falar ao mesmo tempo, também, né? É verdade. Concordo, todo mundo concorda. Arthur, por que o Boticário nunca abriu capital? É uma boa pergunta, né? Acho que para nós a questão da abertura do capital tem muito a ver com o propósito de fazer do que propriamente efetivar a realização disso. Né? Ou seja, tem pessoas que fazem porque querem monetizar uma parte dos seus resultados, tem pessoas que têm uma questão lá a cumprir, a pensar na longevidade da empresa, tem alguns quesitos que falam assim, um sócio de liquidez. A gente conseguiu resolver tudo isso dentro de casa, né? Ou seja, quando teve a abertura do mercado de capitais mais fortemente no Brasil no começo dos anos 2000, tanto no vinha e tal, eu perguntava, mas qual a lista? Sucessão, falei, a gente já tem.
liquidez. Aí, graças a Deus, não precisa. Capaz de investimento, a gente já tem. Tipo, sabe? Check tudo isso daqui. Então, no fundo, fica uma questão, vai fazer a abertura para quê? Tem muita gente que fala, ok, quero abrir para botar um dinheiro na conta. Respeito, faz parte, né? Não tem, a conclusão que eu chego é que não tem certo e não tem errado com relação a isso. Tenha o propósito que você tem atrás disso. Para nós, como a gente quer continuar crescendo, a gente quer fazer dessa forma, a gente tem suficiência na geração hoje de resultado para reinvestir. Tem o que não tem. Tem o mercado financeiro que me ajuda a completar hoje essa conta, né, dos investimentos quando eu preciso. Eu tenho também uma parte dos franqueados que realizam os investimentos. O nosso modelo de negócio é através deles também, né? E eu sempre falo que na verdade, eu já fiz quem trabalha com franchising faz uma abertura de capital. Porque você traz os franqueados para investir o recurso com você, mas com uma diferença, eles têm que trabalhar junto. Franchising é que nem academia. Não adianta você ir lá pagar o boleto e achar que vai sair bonitão sarado. Você tem que pagar o boleto e suar, né? Tem que ir lá, correr, malhar, para estar em forma. Franquia é isso, ele investe com você, mas ele trabalha para ver o patrimônio dele crescer. Então, já é uma forma. E para nós, não é que a gente seja contra, tipo, nunca, não. Não. A gente olha, de volta, é uma excelente opção, mas tem que ter o porquê. Então, para nós, está muito mais atrelado a um grande propósito estratégico no futuro, que a gente venha a conceber, do que simplesmente abrir para monetizar. Até porque, o que acontece? Né? Não vai mudar minha vida, não vai mudar a vida do Miguel, e não é porque o dinheiro não seja relevante no Brasil. Claro que é, pelas condições que todo mundo vive. A gente tem uma distribuição de riqueza que a gente consegue fazer para colaborador, para parceiro de negócio, para a sociedade em geral. Mas, no fundo, que a gente tem hábitos muito tranquilos também. Né? Qual que é o prazer dos dois? É empreender. Tipo, por que a gente fez o... Pessoal, por que vocês fizeram um grupo? Porque a gente queria empreender, a gente queria criar oportunidade. A gente tem um propósito de toda a história que é criar oportunidades através da beleza para melhorar a vida de cada um e o mundo ao seu redor. Porque, para mim, o que salva o nosso país é empreendedorismo. Isso, depois de ir, voltar, tal. É geração de emprego, é dar dignidade para as pessoas, que elas possam poder botar comida em casa, pagar uma escola para os seus filhos, ter uma casa para lá. E isso vem através de emprego. Não tem outro, não é loteria, tal, não é emprego. E acho que a gente tem um papel importante em poder oferecer isso daqui, gerar, a gente fomenta muito o empreendedorismo, não só dentro do nosso ambiente lá, com o nosso parceiro de negócio, mas também para fora. A gente adora que as pessoas empreendam porque de volta, a geração de oportunidade. E é o que a gente busca fazer o tempo inteiro. Mas durante as transformações do negócio, muitas vezes é preciso fazer uma captação maior de investimentos. Né? Então, por exemplo, vocês entre 2018 e 2022, o Grupo Boticário adquiriu mais ou menos 7 novos negócios dentro e fora do setor de beleza. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Mas, para o foco de agora, como que vocês financiam o crescimento futuro esperado num negócio que vocês desafiam a mudança constantemente? Porque é difícil você saber o tamanho exato, né? Então, eu sempre falo, meu negócio não é ser mãe de Ná. Eu não tenho que acertar as coisas na vírgula. Eu tenho que ter um time que possa reagir a qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de mudança. Eu me falo isso daí. Meu foco está na preparação. Então, quando eu olho isso daqui para frente, como se fala, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar, como a gente fez a vida inteira, do meu balanço, da minha capacidade de endividamento, se eu posso, não posso, se eu tenho capacidade de reação. Eu tenho que ter os parceiros financeiros estratégicos próximos para entenderem o meu negócio, né? Amanhã eu chegar, cara, eu preciso de 1 bi para fazer um negócio assim. O cara vai dizer, oi? Né? Se o cara está me acompanhando, dentro das práticas que a gente faz práticas que não são comuns numa empresa fechada. Tipo, a gente tem uma empresa de capital fechado, mas a gente tem muita prática de mercado aberto. Por que é de mercado aberto? Não, porque é bom para a gestão. Por exemplo, a gente faz um negócio chamado Banking Day. Isso já há 20 anos. O que é? A gente reúne os principais parceiros estratégicos, né? Numa reunião, vem todo mundo junto e a gente fala do balanço, a gente fala da estratégia passada e já sai com a encomenda futura. Por que a gente faz isso? Porque lá atrás, era financeiro, então se distribuía o balanço e vinha lá, cada banco vinha fazer com o seu análise de crédito as mesmas perguntas. Então, eu tinha que responder 20 vezes a mesma coisa. Falei, por que a gente faz 20 vezes a mesma coisa? Se a gente pode... Não tem nada para esconder. Balanço é balanço, tá lá. Então, a gente faz o evento, a gente chama, a gente distribui o balanço antecipadamente, cada vez pergunta, serve para todo mundo e eles já saem com a encomenda. Né? Então, a gente tem essa questão das boas práticas, porque é uma parte das minhas relações que é muito importante. Ela ajuda a financiar meu crescimento se eu precisar disso daí. Então, eu tenho que estar com isso, né, em dia para fazer. Que me dá a possibilidade, né, pela relação e pelos números que a gente gera, obviamente, né, eu sei, a musculatura do balanço que me possibilita fazer tomadas de recursos se eu precisar. Mas a gente tem uma geração interessante de resultado também. E o que a gente consegue fazer? A gente consegue, com esse olhar de longo prazo, a gente faz a administração do fluxo de caixa não há 1, 2 anos, eu tento fazer há 6, 7, 8 anos. Então, tento criar uma questão
para não me enforcar. Isso tem muito tempo, né? Eu vou planejando e vou entendendo com o crescimento que eu faço, quanto eu tenho capacidade de pagamento das dívidas para poder ir crescendo numa boa. O Boticário tem mais de 4.000 franquias, está presente em quase 2.000 cidades, maior rede de franquia de perfumaria e cosméticos do mundo. Quanto custa abrir uma franquia e quanto sobra de lucro no fim do mês? Boa. Uma franquia, veja, nós temos uma característica que eu não cobro o FII, que é uma coisa super tradicional do mercado de franquia. Não estou aqui fazendo... O FII mensal? Não. O FII de entrada. De entrada. Isso. Tá bom. A taxa de adesão. Taxa de adesão, né? Mas por uma escolha nossa ao longo do tempo. Desde lá atrás não cobrou, a gente preferiu andar nesse modelo sem fazer a cobrança. Então, é normal que as franquias cobrem e está tudo certo. A gente faz sempre uma conta que na hora que ele vai abrir, um franqueado vai abrir um negócio novo, né? Ele tem um retorno de até 36 meses dentro disso. No nosso caso, por já ser uma marca mais consolidada, mais essa curva mais rápida do que fazer. E você vai gastar hoje ao redor de instalações, alguma coisa como 8 mil por metro quadrado, entre 8 e 10 mil por metro quadrado. A gente fala numa loja padrão aí 50, 60 metros quadrados, em média. Eu tenho loja de 120, eu às vezes tenho uma loja menorzinhas, mas vamos falar em 60 metros quadrados. Né? Então você vai gastar aí 600 mil reais para fazer a abertura e ele volta em até 3 anos para você. Fora ponto comercial, obviamente, né? Porque tem horas que você paga ponto, tem horas que você não paga ponto, tem isso daqui. Se é dentro do shopping, tem luva, não mas sei isso é um quê. ativo que fica que se você deixar de ter a loja, você realiza também. O empreendedor, em média, obviamente, né? Tem diferentes cidades, tamanhos, Isso. etc. Mas, em média, gasta 600 mil para ter uma unidade do Boticário e recebe o suficiente para recuperar o investimento em até 3 anos, 36 3 meses. anos. Isso. Mas aí se eu sou um franqueado e estou esperando, na expectativa, estou no segundo ano desse investimento, falei, poxa, vai vir o terceiro ano, vai dar certo. Aí, por exemplo, eu estou em 2019, vocês entraram pesado em canais digitais, né? Vocês compraram Beleza na Web por volta de 2019, vendendo várias marcas, do grupo e fora do grupo, entre outros canais digitais, a própria venda direta. O franqueado, ele assustou, isso diminuiu aumentou, aliás, o tempo de retorno que demora o investimento dele? Como que o franqueado reagiu? Isso acabou não afetando ele, né? Porque a questão toda que a gente sempre procura fazer com que o parceiro de negócio participe do nosso crescimento. Né? A gente gosta muito da frase crescemos juntos, seja com nossos fornecedores, seja com nossos parceiros de negócio, né? Com as pessoas que trabalham conosco. Então, ao comprar uma empresa que tem o maior site, né, de comércio eletrônico de beleza da América Latina, que a gente fez a aquisição, que é a Beleza na Web, para ele a gente vende, grande parte das marcas que são vendidas são outras marcas lá, não são correlatas às marcas. Óbvio que a gente também oferece as marcas do grupo lá, né? Mas não eram. Então, são dois consumidores. Você vai dizer, mas o consumidor ele é único, ele transita? Sim, mas é um consumidor que gosta de ter diferentes opções na sua necessaire. O setor de cosmético não é um setor que você tem uma coisa só de uma única marca. Às vezes tem uma pessoa ou outra, mas no fundo você escolhe o gel que você gosta para o cabelo, você escolhe o desodorante que você gosta, o perfume. Geralmente não é a mesma marca. Pode ter uma conjugação dos produtos, mas você tem diferentes produtos. Tanto que na minha cabeça, quando a gente falava na questão da visão, né? Quando a gente criou o grupo, eu quero ter o maior share de necessaire das pessoas. Porque é um mercado assim, um mercado que é muito voltado à novidade. As pessoas querem experimentar, volta e meia, vão, buscam e está tudo certo. Nós temos que ser capazes de propiciar que as marcas escolhidas sejam nossas. Então, né, eu tenho várias, tenho mais de 10 marcas para as pessoas escolherem, né? Por isso que eu quero ter. Né? Então, ele sempre foi inserido. Acho que a questão de impacto para ele, que seria quando a gente fez venda direta da marca Boticário. Né? Porque aí, se eu abrisse a parte, eu estaria competindo com ele, o que nunca foi minha intenção. Pilar 2, né? Respeito aos parceiros de negócio. A gente inovou que a gente trouxe o modelo de venda direta por dentro do modelo de franquia, uma inovação no mundo. Isso daqui a gente trouxe ele é parceiro, o canal também é dele. Sem ter que pagar nenhum FII adicional, ele ganhou mais um canal para explorar. Ele também trabalha e é remunerado. Ele trabalha aqui, ele grande valia para nós na evolução do modelo para fazer. Então, ele participa do sucesso, ele participa. Claro que sempre tem uma questão, quando você compra uma coisa ou outra, vem aí, e agora vai vender aqui, não vai vender lá. A gente tem uma disciplina muito grande com questões dos canais. Acho que para ele, o ponto onde que mais foi o momento mais disruptivo foi quando a gente abriu a questão do Grupo Boticário, que a gente lançou 3 negócios novos, onde ele participava de ou melhor, 2. Ele participava do negócio Boticário, que continuava crescendo muito e precisava de muito trabalho. E a gente trouxe Quem Disse Berenice, que era uma franquia especializada em maquiagem, para que ele pudesse também abrir.
lançou a marca Eudora, que foi a primeira marca que nós entramos no canal de venda direta, com um modelo à parte, não através da rede de franqueados. Né? E aí, realmente, comecei a ter um pouco de... Mas como assim, né? Mas eu quero participar. Eu falei, mas não é, você já tem muita coisa para realizar aqui, não adianta botar isso aqui para dentro. Você tem que realizar muita coisa. E óbvio que eu queria ter, né, uma possibilidade de acessar o mercado também de uma maneira diferente, para poder trabalhar, até para experimentar com quem a gente experimentou com o Eudora e depois a gente trouxe a marca Boticário para venda direta. Dentro disso daí. Mas é um momento sensível. E onde todo mundo tem que entender. Eu entendo. Eu me coloco muito no lugar do franqueado. E aí eu entendo a reação dele. Muitas vezes ele não se coloca no meu e nem entende a minha, mas está tudo certo. Mas assim, esse é o papel da franqueadora. Né? A franqueadora é aquela que tem que abrir o caminho e asfaltar o caminho para os seus franqueados andarem. Então, tem muita discussão. Mas chega no momento eles dizem, mas eu queria participar. Eu falei, tá bom, você vai ter muitas oportunidades, mas nessa daqui ainda não. Depois a gente vê. O próprio canal de venda eletrônica, né? Ou seja, que você citou. Me lembro, vou ser pré-histórico, 1999, né? Vai para a feira de varejo dos Estados Unidos lá, então aparece o comércio eletrônico, todo mundo apavorado, o que vai acontecer com as lojas e tal, e eu tranquilo na minha. Né? E tudo, mas você não está preocupado? Eu falo, não. Mas por que você não está preocupado? Eu falei, cada canal vai ter o seu papel, sempre. Loja tem seu papel, venda direta tem seu papel, ou seja, você consegue montar. O comércio eletrônico que estava vindo também vai ter seu papel. Agora, se você ficar parado assistindo a coisa acontecer, você vai dançar. Você tem que estar na frente, tem que estar atuando, tem que estar tentando fazer os testes, olhar e tal. Cheguei aqui, a gente teve um encontro estratégico em março, os franqueados me botaram na parede. E agora? Vai loja. Eu falei, gente, calma, vai funcionar. Tal. Só que sempre é a questão, né? Ou seja, ele fala, bom, produto que eu não estou vendendo e você vende na minha cidade, você está tirando uma venda na minha. É um olhar. Por outro lado, eu falo, o cliente quer comprar, você não consegue atender, eu atendo, estamos ganhando um cliente. Essa é a visão, estamos ganhando um cliente. E eu falei, e sempre falei, meu sonho é que eu possa fazer a entrega através de vocês, porque eu vou ser muito mais eficiente do ponto de vista de tempo e muito melhor no tempo de custo. Porque eu tenho o armazém central, eu tenho Curitiba, tenho lá São Miguel, São Gonçalo, na Bahia, tenho 6 CDs espalhados. Cara, do CD até essa casa o trecho é muito grande, sai caro a logística no Brasil. Se eu puder fazer entrega a partir de um ponto que eu tenho estabelecido na cidade, seja de uma loja, seja da sua questão de venda direta, para mim é muito melhor. Mas só que a gente tem que se preparar para isso daqui, porque não é instalar o dedo. Exige sistema, exige equalização de estoque, exige mentalidade, ou seja, você não pode botar numa caixa de sapato um produto e mandar entregar lá. Não pode, tem um padrão de entrega, você tem que entender isso daqui. Estou pegando um exemplo bem chulo, mas... Sim. E aí, e era uma briga, e mostrar, porque no fundo a operação de e-com é uma operação que, de forma sozinha, ela não tem um resultado expressivo. Ela tem muito custo para fazer. E aí eles achavam que eu ganhava rios de dinheiro. Eu não estou ganhando, estou mostrando para vocês aqui, é uma venda que vale uma loja boa e tal, e by the way ela não me dá resultado. Eu estou investindo porque eu estou coletando informação desse consumidor, porque eu quero levar ele para a loja, né, para fazer que ele possa comprar. Aí quando então várias conversas, né, até que chegou um dia a gente foi no encontro e falou, então hoje nós vamos, né, uma surpresa para vocês. A gente fez a apresentação e a gente fez os workshops lá que as turmas iam rodar, que eles iam fazer a venda. A entrega, a gente ia fazer a venda e eles faziam a entrega a partir das lojas, que é inserido no negócio, com mineração, tudo. Né? Olha assim, daí começa a ver lá, sistema, preparo, treinamento, tal. Foi muito engraçado, porque tinha um senhor que ele pegava no meu pé, muito. E eu gosto que eles me cutuquem, porque aí que a grande beleza no sistema de franchise é esse, é você ter muitas pessoas inteligentes pensando como melhorar um único negócio. Essa é a grande virtude no sistema de franchise. Né? Tem padronização e tudo, mas a essência melhor é essa. Aí um cara que estava sempre, né? Aí quando ele começou a ver o negócio, ele olhou para mim, eu estava assim, eu estava mirando ele olha com aquela cara assim, puta, esquece tudo que eu falei, deixa eu ficar agora. Agora não dá, agora tem que fazer, porque não volta. A gente não manda nisso, é o consumidor que manda. Nós somos omnicanais, nós nos compramos em vários canais, de acordo com a experiência que você quer. Se quer uma experiência melhor, você vai num ponto de venda, você quer ser atendido com um pouco mais de consultoria, muitas vezes você tem uma revendedora que já te conhece e traz o produto para você. Você quer resolver seu problema agora. Entra no site, pede, está tudo certo. Nós temos essas diferentes versões do nosso dia, nas nossas formas de consumo. Por essência, nós já decidimos ser adeptos da omnicanalidade. A empresa tem que servir isso daí, não tem que pensar. Mas o Arthur fala com uma naturalidade, como se fosse fácil. Eu já vi várias situações, né, para uma empresa
que não controla totalmente a rede de canal, tentando mudar o modelo de negócios do seu canal, do franqueado, por exemplo, é muito difícil. O Magazine Luiza, né, que já trabalhei um tempinho com o Magazine Luiza, ele controla o canal, né? O Magazine Luiza é dono da loja. Então fala, agora vocês X% da loja é para entrega. Isso. E usar como operador logístico parte da loja. Agora, você ter que conversar com com essas 3.500 lojas, 4.000 lojas, os grupos que estão liderando elas, convencer, explicar, ter o racional, ter questionamento, vai, vem, isso funciona, isso não funciona, alguns querem, alguns não querem, é muito difícil. Porque eu tenho que fazer, na verdade, eu tenho que fazer 3 vendas, se parar para pensar, né? A primeira venda eu tenho que fazer com o franqueado, tá tudo certo, é meu parceiro de negócio, tem que explicar para ele o que eu vou fazer e a gente sempre fez isso muito bem ao longo da história. A gente dedicou um tempo importante para explicar. Eu não sou aquele cara que tira o contrato, você tem que fazer. Cara, ele é meu parceiro, 32 anos em média. A relação não resiste isso daí. Tem que explicar, tem que fazer. E repetidas vezes para ele poder marcar. Eu tenho que vender depois para o time dele, porque o time dele tem que comprar esse negócio, ele me ajuda a fazer a venda, mas o time dele tem que comprar, e por último o consumidor. Então eu tenho que vender, eu vendo 3 vezes a mesma equação. Para retomar só um ponto de franquia, de cifras, porque eu acho que cifra interessa muito, né, para quem quer empreender, quer abrir um negócio. Naquele exemplo que a gente pegou. E também porque os números robustos de franqueados sugerem que é um bom negócio, né? Então, se a gente pega uma unidade, R$600 mil para fazer e volta em 3 anos, 3 anos, 12 meses cada ano, a gente está falando aí de uma média de 16 mil e uns quebrados de lucro por mês. Mais ou menos isso. A conta se fez aí, tá certo. Você pega lá, o retorno que dá é até 3, pode ser mais acelerado. O Boticário já está usando inteligência artificial? Já. Como? Já Onde? Para quê? Veja, a gente tem focos de inteligência artificial, a gente tem um foco de produto, a gente tem um foco de personalização e um foco de experiência. Então, eu vou começar pelo primeiro. Não é de agora, a gente fez antes da pandemia, foi em 2018, nós fomos a primeira empresa no mundo a lançar um produto um perfume desenvolvido através de inteligência artificial. É mesmo? Marca Egeu, fizemos um desenvolvimento, o produto a gente fez uma parceria com a IBM, o famoso Watson, e desenvolvemos com ele, através de inteligência, configuramos um produto. E foi bem ou foi mal? O produto foi bem. Foi bem. Mais ou menos. Não, eu vou te explicar por quê. Ele foi bem, ele vendeu bem, mas eu particularmente não curto tanto. Por quê? Porque quando você faz um processo desses, você trata muitas vezes de coisas que já existem, né? Como a inteligência artificial, eu vou buscar dados que tem. Então, o que o Doni gosta, o que o Leandro gosta, então, e vou chegando numa conta. São coisas que já conhecidas. Eu gosto muito na questão do desconhecido. Eu gosto muito de trazer novidade para o mercado. Eu acho que a gente tem que desafiar aqui o tempo inteiro. Porque as pessoas, na verdade, se perguntam, o que você gosta? Eu gosto disso daqui e tal. E aquilo, não sei. As pessoas não estão tão dispostas a arriscar. Você arrisca, você traz o modelo, nossa, que delícia, que beleza. Então, eu sou muito dessa de criar inovação no produto. Por isso, né? Óbvio que te ajuda muito. Hoje, para você fazer as pesquisas, a gente tem um processo hoje que a gente chama o Lira lá, que ajuda no tempo de desenvolvimento de produto. Porque a gente tem que fazer 1000 e tantos testes lá, né, dentro disso. Então, hoje eu tenho um sistema que ele já configura que tipo de teste em tempo tal, para aquele tipo de produto, ele me acelera a curva. Né? Tem questões com o consumidor, tem a questão de experiência, personalização cada vez mais. São um processo, e isso veio, né, agora não tem mais volta. A gente tem que entender cada vez como isso evolui cada vez mais dentro disso, e sabendo que tem um primeiro momento que você pensa, eu vou buscar os dados, mas não é só buscar, é buscar o dado com inteligência, agora aqui, e mais, é buscar o dado com inteligência somado a outras coisas que não estão nesses dados que a inteligência artificial ajuda a rastrear, para conhecer o perfil e tudo mais. Por isso que eu falo da experiência dentro disso. Então a gente usa. E obviamente que a gente tenta usar para dentro de casa também. Tem modelos que falam assim, para atender meu franqueado, modelos para atender consumidor, práticas internas, a gente está desenvolvendo para acelerar cada vez mais esse processo de aprendizado. Pegando a inteligência artificial para o desenvolvimento de produtos, você falou em 3.500 produtos, mais ou menos, lançados por ano. É bastante coisa. E vocês fizeram a aquisição de uma empresa, a GAVB, se não me engano, que é focada em dados e tem usado inteligência artificial para... não sei se tem feito aplicação para desenvolvimento de produtos, mas a minha pergunta é, qual que é o tempo médio de desenvolvimento de um produto e como você vê a inteligência artificial hoje no Boticário ajudando e no futuro ajudando para reduzir esse tempo? Depende muito da categoria que você vai lançar, Leandro. Ou seja, eu posso ter de 3 meses a 3, 4 anos. Se é um produto mais sofisticado, de pele, requer mais pesquisa e tudo mais, eu vou prazos mais longos, né? Porque eu tenho que ser muito mais assertivo nisso. Quando é um perfume, não é que seja um processo fácil, mas eu consigo ser mais rápido.
Então tem Dentro disso. produto hoje que está sendo desenvolvido para 2026 Sem dúvida. no Boticário. Sem dúvida. Hoje, o que você fala da empresa, você já está falando 18 meses para frente. Qualquer coisa que você está falando da empresa, está. Eu brinco que a gente falou do Natal agora com os franqueados, né, na conversa que a gente teve. Nós já estamos falando, mais um mês e pouco, a gente vai começar a falar do Natal de 24. Porque é uma cadeia indexada. Não é só comunicação, é produto, é o que eu trago, se eu tenho que trazer alguma coisa de fora ou não, é robusto. Né? Eu brinco, todo mundo tem a impressão que fala assim, vai lá, os caras botam um produto, misturam um produtinho numa panela, enche a canequinha, bota no caminhão e vai para a loja. Nossa, é muito diferente. Eu tenho muito orgulho do que a gente criou no modelo de gestão que a gente tem, porque realmente eu acho que é notável o que a gente consegue fazer, porque a gente faz desde o insight do consumidor até o pós-venda. Um insight de um produto até o pós-venda, com parceiros, trazendo todo mundo junto. Isso aí. Então, o que eu tenho de questão de operações para poder não só fabricar, para poder gerar o número, o acompanhamento, a venda na ponta, é muito sofisticado. Muito sofisticado. E para retomar o ponto então, né? Que eu interrompi. Da inteligência artificial mudando os processos e o desenvolvimento de produtos. A gente está experimentando, a gente conseguiu avançar bastante agora com essa questão dos testes, que ajuda muito. Porque às vezes se eu coloco todos os testes em fila, às vezes tem que fazer 10, 12 testes, eu vou sair, vou brincar com a memória, aquela famosa rede PET que se chama atrás um depois do outro, eu vou sair daqui 1 ano e meio com os testes feitos. Cara, é muito tempo. Com isso daqui a gente consegue conjugar, eu tiro talvez em 3 meses. Isso daí. Então me ajuda muito isso daqui. Obviamente que dado consumidor também me ajuda, mas acho que a gente tem muito para evoluir. Não é aquele negócio em que você fala assim, eu quero desenvolver o produto, me dá a fórmula dele pronto. Acho que... E acho que, de volta, nem seria meu gosto fazer dessa maneira. Eu acho que me dá uma boa base, depois a gente coloca nosso conhecimento, né, o que a gente acha ser mais disruptivo para poder atender esse consumidor. Mas com certeza vai ajudar a evoluir muito, principalmente nessa questão de análise de dados, né? Ou seja, a análise, poder fazer. Porque, você fala assim, é novidade. Para nós, trabalhar com dados não é novidade. De volta, faz parte das boas práticas que fizeram que a gente chegasse até aqui. Mas hoje, com uma facilidade muito maior, né? Antes eu tinha de ser, para trabalhar, tinha de ser craque em Excel, né? Saber exportar planilha, fazer tal. Hoje está um pouco mais fácil a vida, né? Você consegue trazer desde, brinco, textos através do ChatGPT lá, você faz textos que falam, uau! Eu não faria melhor isso daqui, como também a questão dos números que você consegue extrair de diferentes formas para ajudar a ver as correlações. Como você falou, a gente fez a aquisição da GVB, já era uma empresa de dados, para ajudar. Essa foi o que a gente chama de um hire acquire, né? Ou seja, a gente queria trazer cérebros para dentro de casa para encurtar caminho, para nos ensinar a fazer, para ajudar e para trabalhar em prol do crescimento do grupo. São mais de 45 anos de história. Tem ideia quantos produtos o Boticário já teve até hoje? Caraca, eles é uma boa... Vê, se a gente faz hoje 3.500, e aqui a gente pode colocar esse número talvez de 5 anos para trás, já temos aí quase 20 mil, vai dar 21 mil. Aí você vai para os anos anteriores, aí, a gente falou 46 anos, você pode botar aí 1.000, uma época foi 2.000, bota aí mais 10 mil produtos de 5 anos, depois foram 1.000. Olha, acho que mais... Vou chutar um número aqui, mas mais de 100 mil produtos envolvidos. Nossa, na história. Mais de 100 mil. E qual foi o produto de maior sucesso até hoje na história do Boticário? Na verdade, tem um histórico, né, que foi o lançamento do Boticário conhecido, que foi o Aquafresca. Aquafresca. Foi uma fragrância que o Miguel desenvolveu. Aliás, a história do Aquafresca é fantástica, porque ela é a história de um perfume teoricamente inacabado. Como você desenvolve um perfume, né? Você faz um briefing, você tem as casas de perfumaria que te ajudam com isso, você faz o briefing do que você quer, você encomenda para eles e eles vão trazendo diferentes versões, né? A gente chama de submissões. Então eles trazem e aí fazer um perfume é como você lapidar um diamante bruto. Você pega uma pedra bruta e você vai lapidando até deixá-la pura. Fazer um perfume é igual, você faz um arcabouço, você monta o que você quer, eles vêm e você vai cheirando as submissões e vai dizendo, puxa, a nota de saída não está boa, está faltando isso daqui, queria mais para cá, lá, né? E você vai montando isso daqui. E às vezes você cheira 100 vezes as coisas, né? Tem vezes que você cheira 4 e resolve a vida, depende muito de fazer. E quando o Miguel começou, ele estava desenvolvendo, ele tinha pedido os acordes lá, e na terceira reunião veio a perfumista com ele lá, e ela falou, olha, eu trouxe para o senhor aqui olhar uma versão que ela não está pronta ainda, mas só quero entender se eu estou na direção correta. Aí ele cheirou e falou, não, eu quero isso daqui. Ela falou, não posso, não está pronto. Ele falou, não, conta isso comigo sério, eu quero isso daqui. E a Aquafresca, que foi o primeiro perfume conhecido nosso, eu posso dizer para vocês que ele é um dos 5
perfumes mais vendidos na história da perfumaria mundial. Caraca. Nossa. Posso afirmar isso para vocês. Porque o primeiro, né? Você tem o Chanel número 5, porque tinha uma garota propaganda, né? Marilyn Monroe, sabe da história, né? Perguntada com que você dorme, ela com uma gota de Chanel número 5. Aí, meu amigo, não dá pra... não tem como competir. Mas tirando a Marilyn Monroe do negócio, a gente tá entre os 5 produtos mais vendidos na história da perfumaria. E esse faz parte do nosso histórico. A Aquafresca continua em linha, ela tem inovações são feitas, mas hoje já não é o grande produto. Hoje o produto Porque mais... lançou em que ano, só pra 79. 79? Quando ele abriu a loja no aeroporto, ele colocou essa fragrância para vender lá. Nossa, mais velha que eu. Mas E continua aí, ó, de Continua pé inteira. inteira. Né? Tá bom. E hoje o produto mais vendido da companhia, por incrível que pareça, é um produto masculino. É o Malbec. É mesmo. Que é interessante, né? É um setor que é voltado 70% para o público feminino, mas o sucesso é tão grande e estrondoso que o Malbec é o produto mais vendido da companhia hoje. Isso por quê? Porque a linha masculina é mais estreita? Não, é porque Menos o produto variada? é bom pra caramba. Caiu num gosto, porque é diferenciado. De onde você passa aqui e fora, todo mundo, né? Foi uma inovação muito grande na perfumaria. E o nome, né? Um grande acerto o nome para o público masculino. Sim, né? lembra o vinho? Exato. Dentro disso. E é muito interessante, porque eu gosto muito da vida como ela é. Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, que é o que enriquece, né? Então, tinha um senhor que trabalhava num banco estrangeiro. Ele vinha me visitar, linha de oferta, tal, e um dia ele falou, eu queria levar o presidente mundial do banco, aí eu atendi e tal. Aí no final eu peguei, a gente tinha lançado um Malbec há um ano e meio lá, eu peguei dei um kitzinho de Malbec para cada um, tal. Aí ele me liga, 3 dias depois ele me liga. Preciso falar com você, o que foi? Falou, fui pro Brasil, tal, acabou meu perfume. Fiquei sem perfume, falei, o que eu vou fazer agora? Lembrei que você tinha dado esse perfume para mim. E ele precisava visitar outros clientes, ele ia para Recife. E eu passei o perfume. E ele falou, foi a primeira vez na minha vida, e já tinha seus quase 50, que eu fui andar no aeroporto e 2 vezes as mulheres me pararam para perguntar que cheiro era esse. Nossa. Que era do Malbec. Ganhei o cliente, né? Mais mudou, nunca mais né? mudou, né? Isso aqui. Mas ele falou... Marilyn Monroe do masculino. E cá entre nós, ele não era nenhum galã. Né? Ele falou, nunca me aconteceu isso na vida. Então, acho que é muito dessa questão da inovação, de propor inusitado, de fazer. Então, hoje o Malbec é o grande produto. Isso aí é o santo grau, hein? Tem que perseguir isso aí. Exatamente, fica a dica, né? Mas é muito interessante, Arthur, assim, vendo o seu perfil. Você trabalhou bastante na área financeira, você liderou várias verticais do grupo, foi CEO e fez a transição, e hoje como vice-presidente do conselho e ajudou a formar, né, quem hoje está na cadeira do CEO, que era o CFO. Né? Ele é o Fernando Modé, que era o CFO, cuidava da parte de finanças. Como que você vê essa transição sobre 2 aspectos? Um, para sua vida pessoal, porque eu te acompanho nas redes sociais e você está sempre em alguma loja do Boticário. E eu falei, mas ele não foi para o conselho, né? Não era para ele estar tirando um sabático, para estar mais tranquilo? E o segundo é o aspecto do negócio, porque quando há essa transição, eu vejo empresas, às vezes, que estão muito numa situação precisando olhar aspectos financeiros e tomar muito cuidado na operação financeira e trazendo o CFO. Mas não me parece ser o caso do Boticário. Então, se você puder comentar do lado pessoal e do lado da transição e da escolha do seu sucessor. Vou fazer um misto aqui, tá? Então, vamos lá. Você fala assim, puxa, você trouxe um CFO. Na verdade, eu não trouxe um CFO puro. Por quê? Porque o Fernando, sim, o Fernando entrou conosco em 96, o Fernando entrou como advogado da empresa. A gente não tinha nenhum advogado interno naquela época, ele foi o primeiro, né? E eu vi que ele foi filho do redesenho desse projeto que eu fiz, que a gente mexeu em muita coisa e precisava de alguém na área jurídica. Depois, e a gente trouxe ele. Depois a gente botou ele para ser o síndico, ele cuidou da parte administrativa. Depois eu botei ele para ser o cara de operações, né? Ou seja, eu que fiz uma junção dentro dessas inovações que a gente faz, eu fiz uma junção da área financeira, que tinha jurídico, finanças e controladoria, eu trouxe operações para baixo desse chapéu. Quando eu quis fazer esse desenho, isso foi em 2015, todas as consultorias iam, você não está batendo bem na cabeça, né? Vinham, falavam, mas Arthur, não, eu já decidi, não, por favor, atende, eu fazia videoconference com a bambambam de gente de Nova York, que ela queria me convencer que eu não podia fazer aquilo, que ia ser um problema. Mas eu tinha uma questão para resolver. Eu sabia porque eu estava fazendo aquilo, que eu precisava dar um caráter um pouco... Eu tinha operações bacanas, só que eu precisava polir números, precisava dar um polimento financeiro em operações, que é
é uma engrenagem muito pesada para mim. Tá? E eu queria botar junto, porque daí eu sabia. E aí, da onde vem isso daí, né? Ou seja, eu brinco muito, né? Que eu aplico o que eu aprendi na vida. Quando eu entrei, né, para trabalhar, eu entrei, fui um assistente financeiro, galguei assessor de diretoria, lá, fui ser diretor financeiro, depois fui financeiro e comercial de novo, que era a origem do Fedal. E por quê? Porque, na verdade, eu reclamava muito do comercial. Falava, porra, o cara não faz, não sei o que lá. Aí o Miguel, sabiamente, vira, você tá reclamando muito? Vai lá e arruma. Vai lá. Você assumiu financeiro e comercial? Sim, toquei muitos anos financeiro e dois comercial. lados? Lá atrás, em 1997. A gente tinha trazido uma pessoa para tocar o comercial, ele não tinha funcionado. Era mais um drama, trazer, era uma mudança muito importante que a gente estava fazendo. Então, uma peça que não funciona, fazer mais um teste, né, com outra pessoa de fora. Toca, vai tocar. Falei, vou tocar. Então, e eu brinco que eu aprendi muito com isso, porque eu também faço daí. Então, quando o Fernando reclamava muito de operações, falei, beleza, amigo, senta aqui, resolve essa encrenca aqui junto e tal, né? E ele foi muito bem. Mas por que também? Porque a gente sempre tem uma característica que a gente sempre traz pessoas com diferentes olhares para tocar os projetos. Então, eu tinha muito projeto que eu tocava da área de estratégia, muito projeto que eu tocava da própria modelo de negócio. Eu sempre trazia as pessoas do meu time junto. Mas ele é CFO, não interessa, ele vai aprender. E hoje ele criou, através desse treinamento, de poder, ele criou uma visão estratégica muito, muito boa. É uma das mentes mais brilhantes que eu vejo no mercado de fazer isso daí. E eu trazia outras pessoas, trazia o pessoal de operações para a mesa também. Sempre quis trazer mais gente para aprender, porque, no fundo, qual que é o nome do jogo, né? Eu tenho que gerar massa, né? Eu tenho que criar um time que possa performar em qualquer tipo de situação. Então, tem que trazer essa equação. Então, ele foi sendo formado ao longo de então, se tirou o financeiro. Ele não, ele tem suas características pessoais, obviamente, mas ele é um cara de estratégia hoje, um cara que vem e senta muito bem na cadeirinha que eu estava. Então, acho que esse é um ponto. Ele veio sendo preparado. Não foi por uma questão financeira, preciso dar o polimento financeiro de operações para dar empresa. Não, a gente sempre teve muito bem com as finanças, a gente faz direitinho. Ele foi responsável, inclusive, por isso daí também. E agora ele assumiu outra cadeira. E por que dessa movimentação toda? Acho que esse é o grande ponto, né? Então, graças a Deus, não foi por uma questão de saúde. Quando acontecem tradicionalmente essas mudanças? Ou alguém está com problema de saúde, ou alguém fala, puta, me enchi o saco, deu. Que é puxado, vou surfar, né, a cadeira do CEO. Vou surfar, né? Ou falar, vou pensar na minha vida agora, fazendo um sabático. Cara, eu não tenho nenhuma dessas. Eu não tenho nenhuma dessas três aí. Eu estou muito bem de saúde, graças a Deus. Sou apaixonado pelo negócio, continuo com muito gás para fazer. Só que eu acho que a gente tem que pensar, né? E a gente sempre foi muito walk to talk. Não adianta só falar, tem que fazer. A gente sempre fez muita modificação. Contei algumas para vocês, e modificações muito importantes estruturalmente no negócio. Né? Mas a gente nunca tinha mexido na cadeira do CEO. E você vai montando sempre E o mundo evoluiu muito em várias coisas. Você só agrega. É difícil você listar uma lista de atividades que você deixa de fazer no negócio. Você agrega. Você tinha marketing tradicional, você tem marketing digital. Tem que ter atenção, não sei o que lá. Você tinha contabilidade, você passou a ter controladoria, daí você tem aqui gestão de riscos, agora você tem compliance. Você só agrega. Então, é só fazer um tracinho no organograma, puxa mais uma cabecinha e liga no CEO. Cara, ser CEO é muito bom. Eu adorava. Né? Porque é adrenalina o tempo inteiro, tá pilotando lá, é apaixonante isso daqui. Só que vai enchendo de coisa, você acaba não tendo muito tempo, muitas vezes, de qualidade para pensar algumas coisas. Né? Então, acho que essa mudança, para mim, vem de dois sentidos. A primeira que cara, a gente mexe o tempo inteiro embaixo, não mexe na cadeira de cima. Olhando os modelos para frente, de volta, dificilmente uma pessoa vai conseguir executar tudo. E, para mim, essa é uma mudança que está acontecendo vagarosamente, vai acontecer de uma forma mais vigorosa nos próximos anos, que é um pouco dessa divisão da cadeira do CEO. Né? Porque não dá. Que é o co-CEO, né? Aí você pode escolher um modelo. Tem gente que bota CEO, um Operation Office e tal. Eu preferi não fazer dessa forma, porque para mim não era legítimo pelo que eu queria fazer. Eu sou acionista no negócio. Então, para que eu vou criar um layer a mais para quem olhar de cima ter que olhar mais um layer? Cara, para mim não faz sentido. Claro que um executivo puro teria tomado uma outra decisão. Super bem com essa. Mas o meu caso era diferente. Como eu sou acionista, nosso interesse continua sendo longuíssimo prazo. Eu preferi não criar mais um layer, criar né, ele assume a função de CEO que eu tinha, e eu vou para uma cadeira nova que ela hoje é vice-presidente do conselho, mas na prática ela é uma espécie de um chairman executive, que ela está dentro do negócio, ela acompanha, obviamente ele tem o modelo de gestão dele, né, gestão da companhia, perdão, ele tem o estilo dele, as reuniões que ele lidera, eu não participo em algumas, né, uma boa parte, aliás, não participo, eu seleciono algumas que eu participo. Eu participo aonde? Eu participo no que a gente chama de PIS, de Diálogos de Performance de Saúde, que a gente faz uma vez por mês para avaliação dos projetos que a gente está andando, tal, contado.
Tem os que a gente chama dos Marketing Day, Franchising Day, Communication Day, que são uma visão não de curtiço, mas de médio prazo para onde está direcionando, para ver se está tudo em ordem. Então, gosto de sentar, mas não sento na ponta, eu sento na cadeira do lado. Tem uma diferença. Na ponta você lidera. Ele tem que liderar. Eu estou ali e eu estou lá para fazer pergunta e para anotar coisas que eu tenho que conversar com ele depois. Porque eu não posso fazer. Então, eu tenho que ter essa disciplina. Então, acho que do ponto de vista de modelo, tem essa equação de fazer com que ele e o time executivo pensem de 0 a 3 anos, no bom sentido, que eles têm que me entregar sempre o triênio. E eu tenho a questão de 3 a 10 anos. De olhar para o futuro. Então, eu já tinha um conselho, reestruturei o conselho, fiz comitês estratégicos. Então, além de participar nessas reuniões com ele, eu toco os comitês estratégicos. E eu queria ter mais tempo para estar próximo aos nossos clientes e aos nossos consumidores. Porque dentro da Roda Viva de CU, eu estava lá, eu estava nas convenções, mas eu queria mais, sempre gostei de estar mais, sempre gostei muito. Nosso modelo sempre foi um modelo de fora para dentro. O que acontece lá e como eu construo uma organização que possa servir essas demandas que vêm de fora. Aí não é autocentrado, não fico olhando para o meu umbigo que eu faço. Então, e eu estava assim, contingência, crescimento, a gente estava fazendo, mas eu queria voltar mais para cá. Então, ao fazer isso, eu crio, né, faço essa mudança aqui. Tem algumas empresas no Brasil que seguiram esse modelo, tem algumas internacionais. Agora estou vendo um pouquinho mais de acontecer essa divisão, porque é um modelo para crescimento. Não é um modelo de, então vai lá. Porque tem uma versão errada, né? Que as pessoas falam assim, quem foi pro conselho? O cara vai trabalhar um dia por mês. Ele vai na reunião do conselho lá para fazer... É uma visão torta. Podem existir casos que isso ocorram, que sejam felizes e tal, mas acho que são outros formatos de gestão. O nosso é para ajudar a crescer. Então, e para ajudar a crescer, eu não posso aparecer uma vez por mês, porque eu tenho que estar com a temperatura do negócio na ponta do dedo. Senão eu sou um palpiteiro. E a coisa mais horrível que tem na vida no seu é ter um palpiteiro. Eu já sentei nessa cadeira. O cara chega uma vez por mês lá e fala, eu achava que isso daqui, tá falando, amigo, deixa eu explicar, a gente já faz isso, tal. Então, procuro não fazer. Então, acho que tem esse lado. E, por outro lado, eu estava precisando de tempo de qualidade. Tempo de qualidade para poder avançar de volta. O mundo evolui muito rápido. Eu fui para a China em 2018, o Fernando foi comigo. Voltei com a cabeça que era um tambor de coisa lá para fazer e tal. E aí me deparei com uma situação onde que eu não conseguia dar tempo para evoluir nas respostas. Porque permanecer com as perguntas é legítimo, você não vai saber as respostas. Mas eu precisava estar em níveis diferentes. E eu me vi de um jeito que eu não conseguia tempo de qualidade para evoluir. E aí, meu amigo, quando falo em futuro e eu não consigo ter aquela liberdade de olhar para frente e voltar, não dá. Então eu quis mexer para criar essa divisão, para poder ter essa mudança moderna do jeito de gerir as coisas, como a gente tem que ser, e para ter tempo de qualidade para refletir sobre o futuro. Então, e refletir sobre o futuro junto com os clientes, mas tá na ponta, tá junto com o cliente, faz uma diferença muito grande. Negócio de varejo é um negócio que faz diferença você estar próximo, é um negócio de relacionamento. Seja com a revendedora, seja com o varejo multimarca, seja com o teu franqueado, a tua presença na ponta é importante. Aí eu pensei, onde que eu sou mais relevante hoje? Né? A estrutura, como eu falei para vocês, ela é robusta, ela funciona bem. Então, é mais importante eu estar decidindo lá no meio ponto do orçamento, eu vou aprovar. Eu não preciso escolher a linha que vai tirar, eles vão ter que... E eu acho que eu agrego muito mais valor trazendo esse pedaço, acompanhando eles, mas podendo estar olhando fora, conversando, interagindo com os nossos clientes e consumidores. Arthur, qual que é a sua visão sobre estratégia de conteúdo para as empresas? Hoje é fundamental. Né? Tanto que uma das perguntas que eu voltei da China era, eu brincava com as pessoas assim, estou saindo daqui, eu não sei se eu tiver recurso, eu não sei se eu tenho que abrir uma loja nova ou se tem que comprar uma empresa de conteúdo. Isso em 18. Né? Porque, no fundo, você tem hoje uma questão de disputa sobre a atenção do consumidor. Tem a economia da atenção. Não é só a economia da transação, é a economia da atenção. Então, eu tenho que capturar a tua atenção. Na hora que você... Se eu esperar você tomar uma decisão no que você quer comprar, como você quer comprar, para dizer assim, agora você vem na minha loja ou agora você vem no teu site, eu já perdi você. Eu tenho que pegar no início da jornada. E eu tenho que capturar de outras formas ali para fazer. Porque eu tenho que entender você melhor. Eu tenho que saber quem que é o dono, que tipo de negócio ele tem e tudo mais. E eu tenho que interagir com você. Então, eu tenho que ser relevante do ponto de vista que você me acesse. E eu preciso ter conteúdo para isso. Não é só a curadoria do produto. Eu preciso, se você quiser informação, como tratar sua barba, como olhar sua pele. Às vezes, nada relacionado a como você quer dar um presente para alguém. Eu tenho que ser útil para isso e tenho que gerar conteúdo de ajuda, de escolha, mas conteúdo também técnico. E um técnico não é aquele técnico chato, não é a língua. É uma coisa que você possa ter prazer em ouvir e prazer em acessar. Essa é a equação que a gente busca. Então, o conteúdo é fundamental. Eu posso trazer
Pessoas que falem, posso fazer de casa, mas eu tenho que ser factível de ser digno da sua atenção enquanto consumidor, se dedicar tempo comigo para poder aprender. Seja sobre produto, sobre experiência ou até outras coisas que a gente faz com relação, por exemplo, à conservação da natureza e outros quesitos. Tem que ser relevante. Tem que ser relevante. Para o interlocutor e atraente também, né? É porque o nome do jogo qualquer, né? É frequência. Frequência. É frequência, eu tenho que ter frequência. Não adianta ter que capturar uma vez por ano. Essa relação. Nem impactar só com o velho merchan ou não funciona publicidade. Mais. Né? Hoje não, todo mundo... Nossa, estamos sentados na frente da televisão assistindo um jornal, uma novela com o celular na mão. Claro. Multitela. Multitela o tempo inteiro. Total. E nesse contexto, onde até mesmo o poder dos influenciadores digitais aumentou muito nos últimos anos, algum influenciador já influenciou uma decisão estratégica do Boticário? Uma boa pergunta. Que eu me lembre, assim, não. Né? Porque nada contra, mas é que a gente está sempre muito voltado a essa questão de futuro, então a gente está muito antenado com o que acontece no mundo. Então, seja por congresso, por feira, por conversa com consultoria, por sol de sapato. Eu adoro gastar sol de sapato. Tipo, varejista para mim tem que gastar sol de sapato e conhecer e olhar e ver, né, dentro disso. Então a gente sempre está muito antenado, mas a gente não é fechado. Sempre está né, para algum insight. Agora, dizer uma grande consideração estratégica, não. Tem insights, poderia fazer aquilo melhor, vamos lançar uma linha junto e tal. E aí tem uma questão de como você olha esse time, né? Ou seja, tem gente que olha e fala assim, puxa, de volta, um concorrente aí, né, que a blogueira... Eu vou lá no meu modelozinho e falo, vamos abrir mercado. Se ela traz alguém que não usou o produto, ela é parceira nossa, bora. Depois, se o que vai querer a marca que ela está sugerindo, uma marca que a gente vai vender, é segundo tempo do jogo, mas é importante porque elas são um meio muito importante de comunicação hoje, né? Elas têm uma influência bastante grande nas pessoas para se abrir, para testar coisas novas, para olhar. Não dá para fechar os olhos para isso. É uma realidade e tem que olhar com bons olhos para isso daí. E você falou de comunicação, a gente falou também de várias marcas, vários canais que o Boticário tem. E uma coisa que eu ouço você falar de maneira recorrente, Arthur, é o seguinte: queremos ser o maior ecossistema de beleza do Brasil. Pode explicar qual é a sua visão para esse ecossistema? Posso dar uma puxadinha aí? Na verdade, queremos ser o melhor e maior ecossistema de beleza para o mundo. Olha só, time que se ganha, se mexe, né? E eu tentei ser conservador aqui na frase. Não. Então, por quê? Primeiro, acho que tem as nossas características. A gente sempre busca primeiro ser o melhor. Maior é uma consequência. Eu não estou correndo atrás do tamanho, eu estou correndo atrás do bem feito. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Daí, quando se fala em ecossistema, o que é? Se eu for voltar no tempo com você, franchising é um ecossistema. Um espaço de valor agregado, onde ocorram transações qualificadas, com serviços disponíveis. Isso é franchising. Né? Então, de volta, travestindo de forma nova, chama-se ecossistema, onde você vai. Mas para nós, o que é importante? Eu consigo trazer diferentes soluções para os meus consumidores e para os meus parceiros de negócio. Eu tenho curadoria de produto, eu tenho a venda do produto, eu tenho a logística para entregar esse produto, eu tenho a área financeira para ajudar a dar crédito para a revendedora, para o meu franqueado, para fazer essa venda. Eu tenho inteligência de dados, eu tenho a geração de conteúdo para fazer com que ela venha mais frente. Então, no fundo, é um grande ecossistema onde que eu tento colocar o consumidor no centro e tentar satisfazer quais são as perguntas e as necessidades dele para que eu possa atender. E aí eu trago consumidores, mas também trago parceiros de negócio, porque essa é a grande beleza do ecossistema, você não vai sozinho. Então, eu tenho sellers que vendem seus produtos na beleza na web. Beleza, eu ofereço a logística, eu ofereço a divulgar o marketing, eu ofereço a forma financeira também. A gente foi criando oportunidades dentro de casa, aí como você falou, a JVB, mas a gente criou a Mosa há muitos anos atrás, que é uma fintech interna nossa, criada, porque ela dava inteligência financeira para as operações do grupo. E não era para fazer não é para captar dinheiro no banco, é como que eu agrego o valor na ponta. A medição dessas empresas são o que elas conseguem gerar fora das 4 linhas da nossa fábrica, né? Assim, o que eu gero do valor na ponta, para o consumidor, para o franqueado, né? Como para a revendedora, para o cliente multimarca. Então, a gente chama de externalidade. A gente mede as externalidades desse processo. E aí esse ecossistema é montado para que a gente possa ser uma grande solução para todas as suas dúvidas, necessidades, perguntas, estímulos do mundo da beleza. Onde que eu crio um espaço, inclusive, para profissionais do setor estarem conversando lá, darem seus cursos, formarem outros profissionais, ou seja, uma grande roda onde todo mundo pode participar e crescer juntos. Para finalizar, Arthur, qual você quer que seja o seu grande legado? Puxa. Você há tantos anos no comando do grupo. Acho que uma vantagem que tem... Desde os 17 lá, é que 20 anos na liderança
Mas sabe qual é a vantagem? A gente nunca teve esse negócio, tipo, eu brinco, o posto de gasolina, né? Sobre nova gestão. A gente sempre tem uma estratégia de longo, a gente sempre conduziu super bem, 4 mãos, agora com o Fernando e tudo mais. Acho que a questão toda, para mim, acho que eu consideraria 2, se você puder me dar. Claro. Eu acho que na verdade, é meritocracia. Seja para que dentro do nosso grupo, seja parceiros de negócio, as coisas acontecem porque alguém do outro lado realiza. E isso tem que ser reconhecido. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porque antigamente tinha um negócio de franchising que era lá dado assim, eu tenho essa região aqui. Mas como assim região? Não, aqui a região abria a loja. Não. Performa, amigo. Performa e a gente conversa sobre a próxima loja. Não tem esse negócio na minha região. Então, mas isso levado para dentro de casa também e tudo mais. Acho que o outro, e talvez esse outro seja o mais importante, é a gente consegue mostrar, assim como algumas outras empresas, de um Brasil que dá certo. Um Brasil que funciona. Onde tem geração de riqueza e distribuição de riqueza, onde que as pessoas não precisam achar atalhos para conseguirem realizar as coisas, seja o jogo é jogado com as regras em cima da mesa. E com a parte de também voltada à sociedade. A gente não falou de ESG aqui hoje, né? Mas tipo, ESG para nós é uma coisa que não é a sopa de letrinha de hoje. A gente fala disso lá atrás. A gente fundou uma fundação de proteção à natureza em 1990, quando a sustentabilidade não aparecia nem no dicionário. Por entender que a proteção à natureza tem uma consequência na vida humana. E depois com todas as outras questões, gênero, raça, o que se imaginar, porque a gente tem nosso jeito de fazer, a gente faz o certo. De volta, eu sou uma empresa de capital fechado, eu não tenho que cumprir regra. Eu não tenho que ficar dando satisfação para investidor. Eu tenho que dar satisfação para o meu conselho, tenho que dar para o meu sócio, para os colaboradores, para o parceiro de negócio, e obviamente para o consumidor. Mas não tem esse negócio de ficar fazendo tique, né? Não, precisa... A gente faz porque a gente acha correto fazer. Porque é o certo fazer. Então, se a gente consegue mostrar que dá para fazer um negócio, dá para inserir gente, dá para todo mundo crescer junto, dá para respeitar a sociedade, dá para proteger o meio ambiente, dá para fazer. Então, acho que é esse modelo, porque a gente sempre foi educado, né? É uma coisa ou outra. E eu sou conhecido lá como eu sou o cara do E. Não é um ou outro. Então, é crescimento, sim, com resultado. É crescimento com resultado e ESG embarcado. ESG, para vocês terem ideia, não é que a gente tem uma nem outra. Nosso ESG é a forma que a gente faz negócios. Está inserida na nossa matriz estratégica de como a gente opera o business. Então, porque não pode ser uma coisa adicional, tem que ser como você atua. Então, acho que um legado importante é mostrar para as pessoas que dá para fazer. Porque sempre a resposta é, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Cara, dá para fazer. E dá para fazer direito, e no Brasil funciona e dá certo. Arthur Greenbaum, um dos nomes mais admirados, mais respeitados do varejo e do Brasil, do meio empresarial como um todo. Cara, a gente estava há alguns meses querendo trazer você aqui, hein? Sim, e ansiosos aqui. Pois é. Muito obrigado. Bom que tem aquele negócio, né? Satisfação é realidade menos expectativa. Então não pode deixar a expectativa muito alta, mas é bom saber que a satisfação foi altíssima, que você superou a expectativa. Cara, obrigado pelo papo, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Foi um bate-papo delicioso. A gente podia ficar aqui horas batendo papo sobre a questão, né? Espero que tenha sido útil também para as pessoas que nos assistem. Hein? É isso aí, com certeza. Valeu, Lê. Obrigado, Doni. Obrigado, Arthur. Anotei aqui muitas coisas. Toda interação nossa, eu saio com muitas anotações. Tem uma pasta no meu computador. Eu vou nomear essa pasta, Arthur Greenbaum, sabe? Porque eu já tive vários calls com ele pelo Zoom. Era sempre uma fábrica de ideias, de inspiração também. E acho que uma grande lição que você deixa aqui é se apaixonar pelo problema do cliente é essencial e que dá para empreender, dá para, assim, é acessível, né? Isso daí você mostra. Não sabe buscar atalho, né? Legitimidade. Exatamente, de forma muito legítima você mostra. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, a lenda viva do varejo brasileiro. Obrigado, Arthur Greenbaum, e a gente se encontra no próximo Talk Invest News. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.